Tá? Então, doutor Alexandre, com a palavra pelo prazo regimental. Muito boa tarde, senhores ministros, senhora ministra. Cumprimento a todos. Senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade da palavra. Eminente ministro Gurgel, relator deste caso, inicio, por óbvio, estendendo minhas condolências ao senhor pelo falecimento da doutora Cláudia, uma pessoa que tem todo o nosso carinho e que o senhor muito bem descreveu como a gentileza em pessoa, a doçura em pessoa. Então, fica aqui o meus sinceros pêsames por essa perda, ministro. Eu estou aqui hoje representando a Companhia de Saneamento do Estado do Paraná, a Sanepar, numa disputa que envolve fundamentalmente o direito processual, não é, acerca das intimações indevidamente realizadas para a minha cliente, a Companhia de Saneamento do Estado do Paraná. Uma sociedade de economia mista que presta um serviço de interesse público relevantíssimo no Estado do Paraná e que, nesta contenda, se viu impossibilitada de exercer o devido processo legal, o seu devido direito de defesa, por conta de falha da intimação advinda da digitalização dos autos. Então, eu rogo a Vossas Excelências, de início, que rememorem como eram feitas as intimações nos anos de 2012, anteriormente ao momento da digitalização de processos, quando as intimações se davam via Diário da Justiça. Não é? Porque aqui o nosso pleito, e vou mais uma vez dizer, é que a Sanepar não foi adequadamente intimada para cumprir todos os atos posteriores à fase de instrução probatória. Então, o processo para a Sanepar, ele se encerra no momento em que o perito apresenta o seu laudo pericial nos autos e, a partir dali, a companhia jamais pôde se manifestar acerca de nenhum dos andamentos. Depois deste ato, vieram alegações finais, veio sentença, vieram embargos de declaração contra a sentença, novos embargos de declaração contra a sentença, cumprimento da sentença, e em nenhum desses atos a Sanepar foi intimada por meio do advogado correto. E digo advogado correto porque as intimações foram todas dirigidas a advogado já demitido pela companhia. Isto porque, ministro Kukina, no registro do Projude, após a digitalização dos autos, continuou constando o advogado que não figurava mais como advogado da companhia e que não figurava mais como advogado do processo. Então, a partir do momento da digitalização dos autos, o novo advogado, os advogados da companhia deixaram de ser intimados. O ministro Gurgel proferiu uma respeitável decisão monocrática, contra a qual agravamos, e o ministro considerou que haveria ali por parte da Sanepar uma alegação de nulidade, que se assemelharia a uma nulidade de algibeira, porque a Sanepar, teoricamente, teria ficado guardando esta arma para utilizar em momento futuro e incerto. Momento futuro e incerto esse que se deu por ocasião do bloqueio em conta. Depois de todos esses atos que eu acabei de narrar, nos quais a Sanepar não foi intimada, a companhia sofreu um bloqueio de 7 milhões de reais na sua conta e ali, naquele instante, foi aos autos e disse: eu não fui intimada de nenhum desses atos aqui e, portanto, devo ter devolvido o meu prazo para manifestação acerca de todos esses atos, que incluem a sentença. O processo transitou em julgado sem que sequer houvesse a possibilidade pela Sanepar de interpor apelação. Então, nós estamos aqui em recurso especial num agravo, extraído de um bloqueio em Bacenjude, porque o processo se encerrou após a sentença. A companhia não teve oportunidade de apresentar sequer apelação. Ministro Gurgel, avaliando o caso, observou que o advogado novo da companhia passou 2 anos respondendo a intimações que não eram direcionadas a ele. E repito isso porque é importante. O advogado novo da companhia passou 2 anos, quase 3 anos, 2 anos respondendo a intimações que eram direcionadas ao advogado demitido. E por que isso ocorreu? Porque estávamos no momento em que os autos não eram digitalizados. E todos os andamentos, todas as intimações eram feitas via Diário da Justiça. E por isso digo, é preciso olhar para o passado. Naquela época, todos nós sabemos, as intimações eram recebidas por fax e via acompanhamento do Diário da Justiça.
Então, o novo advogado não sofreu nenhum prejuízo, porque ele via as publicações endereçadas à companhia e ia aos autos, físicos ainda, apresentava as suas manifestações. Isso durou um pouco mais de 2 anos, ou seja, advogado novo respondendo a intimações direcionadas a advogado velho demitido. Como é que começa o problema? E digo de novo, a partir do momento em que os autos são digitalizados. Este é o marco, excelências, que muda completamente a história do jogo. Porque com a digitalização do processo, os autos passaram a tramitar no sistema lá do Paraná, que se chama Projude, e neste sistema, a única pessoa que é intimada é o advogado cadastrado no sistema. E o advogado cadastrado no sistema é aquele demitido em 2012, 3, 4 anos antes. E este advogado demitido anos antes foi quem permaneceu recebendo todas as intimações sem que a companhia sequer soubesse que elas estavam ocorrendo. Porque aí, neste cenário, não havia mais diário da justiça. Tudo era feito via Projude. E o Projude ele é curioso, porque ele registra os andamentos conforme eles vão ocorrendo. Isso consta dos autos. Estão lá. Intimação endereçada ao advogado. Deixou escorrer o prazo sem manifestação. Isso tudo está registrado lá. O fato é que o Tribunal de Justiça do Paraná reconhece essa nulidade. Reconhece essa nulidade. O Tribunal de Justiça do Paraná, ao julgar o caso, identificou, via certidão emitida pelo juízo de primeiro grau, que, de fato, o novo advogado da companhia não foi intimado daqueles atos. Essa é uma premissa fática, probatória, reconhecida pelo Tribunal de Justiça do Paraná. Contra esta premissa é que veio o recurso especial, ao qual o ministro Gurgel deu provimento monocraticamente. Na decisão monocrática, ao se utilizar da nulidade algibeira, infelizmente, digo isso com todo respeito, ministro Gurgel, infelizmente, anuviou um pouco o debate, porque ficou parecendo que a companhia simplesmente deixou para lá esse caso e ficou aguardando durante anos para que então pudesse manifestar. Seria o pior uso possível da nulidade algibeira, você esperar uma sentença condenatória contrária, deixar de recorrer em apelação, não se manifestar no cumprimento de sentença e esperar sofrer um bacenjude na conta da companhia para só então se manifestar. Então, esta é uma constatação que, no nosso entender, no nosso respeitoso entendimento, não poderia ser aplicável ao caso. Porque a companhia, mediante reconhecimento do Tribunal da Origem, não foi adequadamente intimada. E esta é uma premissa que, no nosso entender também, e aqui, com todas as escusas da decisão monocrática do ministro Gurgel, esta é uma premissa que não poderia ter sido alterada pelo Superior Tribunal de Justiça. Porque o Tribunal do Paraná é que aferiu a prova e constatou que houve nulidade de intimação. Por isso, estamos também suscitando no agravo interno que o recurso especial sequer seja conhecido em razão da súmula 7. O fato é que, excelências, nós estamos diante de um caso em que, ainda que se considere que houve um desleixo por parte do advogado ali, que durante 1 ano, 2 anos, respondeu a intimações que não eram direcionadas a ele, o fato é que isto não muda a premissa de que essas intimações, ora contestadas, foram feitas a advogado que não era mais o advogado da companhia. As intimações não alcançaram o seu fim. Essas intimações não deram certo, não serviram para que a companhia pudesse se manifestar. Nenhuma delas foi eficaz. E isso está reconhecido em certidão do juízo de primeiro grau, reconhecido em acórdão pelo Tribunal de Justiça do Paraná. Revolver esta matéria agora é uma interferência, mais uma vez, com todo respeito, indevida no acórdão do Paraná, porque isso não se poderia presumir a má-fé da companhia para admitir um recurso especial, sendo que o Tribunal de Justiça do Paraná expressamente consignou que houve nulidade de intimação. Superado esse ponto, e embora não esteja em julgamento, eu me permito dizer também, excelências, que o processo, a questão de fundo, ela é absolutamente complexa e não foi adequadamente analisada na sentença, com todo respeito.
porque a Sanepar, a companhia, está aqui respondendo a uma ação de indenização por conta de desapropriação de terreno, uma ação que chega hoje à casa dos dezenas de milhões de reais, e numa ação em que a sentença sequer avançou sobre a ilegitimidade da Sanepar para responder a este processo, porque a desapropriação foi feita pelo Estado do Paraná e não pela companhia. A companhia não faz desapropriação. No entanto, está sendo condenada a pagar uma indenização por conta de uma desapropriação a qual não deu causa. Isso para chegar num ponto que me parece relevante. A sentença é proferida contra a companhia e, então, não intimada para a companhia, portanto, embargos de declaração não intimados à companhia, novos embargos de declaração não intimados à companhia. Chegamos, então, ao trânsito em julgado e cumprimento da sentença. O cumprimento da sentença, excelências, a sentença condenou em 4,8 milhões de reais a Sanepar. O cumprimento de sentença é de 50 e tantos milhões de reais. E este cumprimento de sentença ele poderia ter sido de 500 milhões de reais, que a gente estaria na mesma página no dia de hoje. A companhia teria sido condenada a 500 milhões, qualquer que fosse o valor que a outra parte quisesse colocar nos autos. Sei que não é o caso, digo isso com todo respeito aos advogados da parte diversa, por quem tenho a mais absoluta admiração. Sei que não é o caso, mas para dizer que o meu cliente, a companhia, não teve oportunidade de se manifestar sobre sequer os valores do cumprimento de sentença. Foram 50 milhões, mas poderiam ter sido 500. Num processo em que a companhia jamais teve a oportunidade de se manifestar. E aqui, excelência, para finalizar, eu me socorro do artigo 278 do Código de Processo Civil, não ao caput, mas ao parágrafo único do 278, porque estamos diante de uma situação de um legítimo impedimento para a suscitação de uma nulidade na primeira oportunidade. Porque a interpretação feita pelo ministro Gurgel na decisão monocrática foi de que a companhia deveria ter arguído que havia nulidade já na primeira intimação, quando era ainda autos físicos por meio do Diário da Justiça. E o que nós estamos dizendo? Que só a partir da digitalização dos autos é que surge o efetivo prejuízo. E a nulidade ela exige que haja um descumprimento formal e que haja um efetivo prejuízo à parte atingida. Este efetivo prejuízo ele surge a partir da digitalização. E havia, portanto, uma situação de legítimo impedimento para que a Sanepar exercesse o direito ao contraditório e à ampla defesa, conforme o parágrafo único do 278 do Código de Processo Civil expressamente enuncia. Em situações de legítimo impedimento, não pode haver preclusão para manifestação em torno da nulidade de intimação. Este é o nosso pedido, portanto, excelências. Finalizo rogando que o agravo interno da companhia seja provido para que todos estes fatos, todos estes atos sejam, enfim, contrapostos pela companhia e que se possa voltar a percorrer o processo no caminho da legalidade. Muito obrigado, boa tarde a todos. Cumprimento a doutora Alexandra pela sustentação.